Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 6, semana 3, Sociologia. Tema da aula de hoje, o estudo de Durkheim sobre o suicídio. Antes de começarmos, porém, peço, como sempre, que você se inscreva no nosso canal, que você dê uma olhadinha nas nossas redes sociais e, ao final desse vídeo, se você gostou e achou útil, compartilha pra gente. Dá um comentáriozinho, um biscoito, um like, qualquer coisa a gente está aceitando. Valeu! Pessoal, o estudo de Durkheim sobre suicídio. Emile Durkheim foi um dos primeiros sociólogos dentro do século XIX a elaborar uma metodologia mais organizada e para as ideias da época, né, bem próxima de uma metodologia científica para o estudo das sociedades. Né? A gente já teve uma aula comentando sobre algumas ideias de Durkheim e, inclusive, no projeto Eu Não Erro Mais, a gente vai ter uma aulinha um pouquinho mais completa para poder explicitar ali as principais ideias desse sociólogo. Agora, uma das obras mais famosas, se não a obra mais famosa de Emile Durkheim, é um estudo sociológico a respeito do suicídio. O estudo a respeito do suicídio, eu sei, é um estudo que com certeza fere, pode ser um gatilho para muitas pessoas que podem estar sofrendo, podem estar vivenciando uma situação complicada assim, seja na sua vida ou seja na vida de alguém próximo. De todo modo, o estudo de Durkheim sobre suicídio foi importantíssimo para apontar uma perspectiva sociológica mesmo desse ato. Esse ato de autoeliminação é um ato que possui explicações dentro do indivíduo, dentro de uma esfera psicológica, mas que, segundo Durkheim, também é importante mencionar aspectos sociais. O suicídio é um fato social. É, portanto, uma realidade dentro da sociedade, existe por conta própria, existe independentemente de haver um indivíduo A, B ou C que não queira cometer esse ato. Ao mesmo tempo, segundo Durkheim, o suicídio é um elemento que é fruto também de pressões sociais. Durkheim talvez até diria que é um fruto principal de aspectos sociais. Pessoal, vamos lá então com a resolução da primeira atividade que vai nos permitir um conhecimento um pouco melhor a respeito das ideias de Emile Durkheim a respeito do suicídio. Bora lá! Qual a relação que você consegue perceber entre a teoria de Durkheim sobre suicídio e o suicídio na sociedade atual? Bom, pessoal, primeiro ponto. A gente sabe que o suicídio é um ato individual de acabar com a própria vida, né? De finalizar com a própria existência. Só que no estudo de Durkheim, né, que almejava um estudo científico dos fenômenos sociais, para Durkheim o suicídio é um fenômeno social, é um fruto de aspectos externos também ao indivíduo. As pressões, por exemplo, que a sociedade exerce sobre uma pessoa podem levá-la a uma situação ali de desespero, de tristeza que leve ao autoextermínio. Né? Não só isso, até pela falta de perspectiva ou pela ausência caótica de normas, o indivíduo pode ser levado, ao autoextermínio. Então repara, Durkheim foca em aspectos sociais do suicídio. Suicídio, para ele, é um fato social e, portanto, existe, independentemente da existência, da vontade ou não de um indivíduo se suicidar. Né? O suicídio tem essa existência própria, é algo que existe externamente e exerce força, pressão sobre os indivíduos na sociedade. Né? Então, o suicídio
segundo Durkheim, como vocês podem encontrar no texto de vocês, é possibilitado, às vezes, pelo excesso de coerção, o excesso de pressão feito ali pela sociedade sobre o indivíduo, ou às vezes até pela frouxidão das normas. Também, pessoal, segundo Durkheim, existem tipos diferentes de suicídio, né, que se encaixam naquilo que a gente comentou. Um dos tipos seria o suicídio egoísta. Preste atenção nessa explicação e vê se você consegue achar relações entre a teoria dele e o suicídio na atualidade. Então vamos lá. O que seria isso de suicídio egoísta? O suicídio egoísta acontece, segundo Durkheim, quando, por exemplo, um indivíduo se desconecta das normas sociais, afrouxa os seus laços que o ligam com a sociedade, se afastando de pessoas, negando, por exemplo, os valores daquela sociedade, não aceitando a sociedade em que vive, ou mesmo as regras que está sujeito. Então, por uma desconexão com os valores sociais, com as instituições, com a família, por exemplo, e o governo, a pessoa vai lá e se autoextermina. Um outro tipo de suicídio seria o suicídio altruísta. Esse acontece, por exemplo, quando o indivíduo é ligado até demais a alguma ideia, alguma norma social, por exemplo, e aí está disposto ao sacrifício da tua própria vida para alcançar determinado objetivo, por exemplo. Né? Então, um exemplo de suicídio altruísta seria, por exemplo, aqueles kamikazes, né? Aqueles aviões combatentes japoneses que se lançavam contra os navios, né? Pilotando um avião, para poder afundar o navio inimigo. Né? Ou, por exemplo, no mesmo exemplo de aeronave, né? Aqueles pilotos, né? Terroristas que lançaram seus aviões contra as torres gêmeas. Um suicídio altruísta, lutando pela sua causa, pelas suas ideias. Ok? O suicídio anômico, esse seria típico aí de uma situação errada, uma situação falha da sociedade. Né? E esse aí é o tipo de suicídio que o Durkheim mais foca mesmo. Porque, segundo Durkheim, as sociedades elas podem eventualmente chegar num ponto, né, falho, um ponto errado, em que as regras sociais se afrouxam, em que os valores se perdem, as pessoas ficam sem referência. Né? As pessoas, às vezes, por um caos, além do controle delas, né, um caos social, elas acabam entrando num estado de desespero. Né? Então, às vezes, até pela desorganização da sociedade, um estado de anomia social, você pode ver a perda de perspectiva de uma pessoa e ela levar ali a sua tristeza, o seu desespero ao mais alto ponto, né, se matando. Então, um exemplo seria uma situação de crise econômica, feito a crise de 29 nos Estados Unidos, quando, né, o caos se instaurou na vida de determinadas pessoas, ou na própria sociedade como um todo, com a grande recessão, e as pessoas, né, sentindo-se fragilizadas do ponto de vista social, as pessoas não tendo uma confiança na sociedade na qual elas se encontram, elas vão lá e se matam, certo? E aí fica a pergunta. Essa é a teoria bem resumida de Durkheim. E você acha que essa teoria, essas ideias, têm alguma relação com o suicídio na atualidade? Essa conexão quem vai fazer vai ser vocês. Eu acho que tem. Dá para apontar vários paralelos, né? Tanto na história quanto na atualidade imediata mesmo, as coisas que estão acontecendo ao nosso entorno, infelizmente. Atividade 2, pessoal, uma atividade mais interpretativa. Leia o texto abaixo sobre a campanha Setembro Amarelo e veja o logo oficial da campanha em 2020. A campanha Setembro Amarelo salva vidas. Vamos dar uma lidinha bem rápida. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria
ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. São registradas cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar, a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Com o objetivo de prevenir e reduzir esses números, a campanha Setembro Amarelo cresceu e hoje conquistamos o Brasil inteiro. Para isso, o apoio das nossas federadas, núcleos, associados e de toda a sociedade é fundamental. Como resultado de muito esforço, em 2016 garantimos espaços inéditos na imprensa e firmamos muitas parcerias. Conseguimos também iluminar monumentos históricos, pontos turísticos, pela primeira vez o Cristo Redentor, espaços públicos e privados no Brasil inteiro. Centenas de pessoas participaram de caminhadas e ações para a conscientização sobre esse importante tema. Essa é uma página completa com material disponível para auxiliar a todos. Assim sendo, aproveite os nossos materiais e participe da campanha. São diversos materiais, aí vai lá explicando, diretrizes para divulgação, participação de campanha, material online, cartilha de suicídio informando para prevenir e todo o material para a imprensa. Participe conosco, divulgue a campanha e tal. Bom, para a resolução da atividade também é necessário dar uma olhada nesse logo oficial da campanha em 2020. Você tem o amarelo, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. É preciso agir. Joia? Pois bem, pessoal. Dando continuidade, vem a pergunta. Após essa leitura do texto e visualização da logo da campanha, escreva um texto de no mínimo 20 linhas, comentando qual o seu pensamento sobre a campanha Setembro Amarelo, bem como do conteúdo da sua logo em 2020 e sua relação com a abordagem da área da saúde. Bom, pessoal, é o seu texto, é um texto que deve ser desenvolvido com base no seu conhecimento de mundo e na sua opinião. Entretanto, um ponto é importante da gente comentar, para ajudá-los e tal, na elaboração do seu texto. O primeiro ponto é o seguinte: mês de prevenção. Quando a gente vê o título da campanha Setembro Amarelo, como o mês dedicado à conscientização sobre o suicídio, a gente sabe, o suicídio ou o sofrimento que pode levar a esse ato não tem um mês certo. Setembro é o Setembro Amarelo, mas é o ano inteiro que esses tipos de atos acontecem e que pessoas estão sofrendo. Mas, atentos, o próprio texto demonstra. A campanha de prevenção ao suicídio acontece ao longo do ano inteiro. Então, cuidado na hora de fazer aquela crítica até meio rasa, meio leviana, de que é só em setembro que as pessoas estão preocupadas com isso. Ok? Na campanha também você vê essa convocação, é preciso agir, um tom de urgência, porque realmente é um problema de vida ou morte, é um problema que demanda ações imediatas e ações também constantes ao longo do ano inteiro. A cor amarela, uma cor escolhida para essa campanha, associada ao mês de prevenção ao suicídio, é uma cor que também denota a ideia de atenção. Pensa no sinal de trânsito. Você tem o vermelho, o amarelo e o verde. O verde, siga. O vermelho, pare. O amarelo denota um cuidado, uma atenção. Então, até isso pode ser comentado. O amarelo tem, dentro dessa consciência coletiva, em termos durkheimianos, tem essa interpretação geral de atenção, e o suicídio é algo que demanda uma atenção perpétua. De todo modo, use no seu texto também essa questão do número de suicídios que ocorre no Brasil e no mundo
né, por ano. Menciona também, ao longo do seu texto, a amplitude dessa campanha, né, que certamente precisa abranger tanto a esfera pública, né, do governo, com as suas ações, com os espaços, por exemplo, nem que seja no Cristo Redentor, né, um monumento no alto do Rio de Janeiro, até, por exemplo, na esfera privada. Na imprensa, por exemplo, né, você ter canais para poder falar sobre esse problema é fundamental. A escola também, afinal de contas, o suicídio é um ato que se repete com mais frequência entre jovens. Outro ponto que vale muito a pena a gente comentar é a respeito do ponto de saúde mental mesmo, né? Porque o suicídio é aquele ato final de desespero, mas a manutenção de uma saúde mental equilibrada, positiva, envolve a conscientização, por exemplo, a respeito da depressão, da bipolaridade, da ansiedade, de outros transtornos. E esse é um tipo de trabalho, pessoal, que demanda um esforço múltiplo, né? Um esforço ali, como a gente comentou, de terapia, né? Pode também ser o caso, né, de se ter um esforço envolvendo medicação, né? E em casos mais graves, a própria internação. Nenhum desses caminhos, porém, a terapia, a medicação, a internação, ou caminhos mais, por exemplo, corriqueiros, como a ampliação das redes de apoio em geral, nada disso é para se ter vergonha. Né? É fundamental, inclusive, se conscientizar que procurar ajuda é o primeiro passo e o passo mais importante, e não há nada de se envergonhar a respeito disso. Né? Então, que se conscientizem os indivíduos e, claro, também a família sobre esse problema. Ok? Espero ter ajudado vocês na atividade 2. Em relação à atividade 3, que também trabalha com aquele cartaz, né, Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio é preciso agir, ainda menciona o rosto da pessoa, né, envolvendo o sofrimento, que é isso que a gente falou lá atrás. E também o dado, né, um quarto dos jovens entre 18 e 24 anos considerou seriamente suicídio nos últimos 30 dias. Então, frente à imagem que a gente está vendo ali, da campanha Setembro Amarelo em 2020, responda: quais ações você acredita serem importantes para a redução das taxas de suicídio? Mais uma vez, a pergunta envolve você e a sua análise. Porém, mais uma vez, eu trago a vocês algumas provocações, algumas ideias. Primeiro, é fundamental comentar a importância de você acolher o indivíduo que está numa situação de sofrimento. Não diminuir o sofrimento do outro, não falar, relaxa, isso não é nada, para de chorar, por exemplo. Né? Não diminua o sofrimento do outro, ainda que para você esse sofrimento pareça absurdo. Ainda que para você aquilo não faça sentido, para aquela pessoa, naquele momento, está fazendo sentido. Então, o primeiro ponto é esse, acolher. Um ponto também que, na minha visão, é importante, né, para a redução das taxas de suicídio, é a ampliação de ambientes de socialização. Locais, por exemplo, em que o indivíduo pode se sentir parte de uma rede de relações, sabe? Um grupo de amizades, um grupo de WhatsApp, enfim, um espaço físico mesmo para poder jogar carta, jogar videogame, tomar corote. Então, ó, reuniões, encontros, algo que possa possibilitar essa criação de uma rede. Porque no momento de sofrimento, no momento de angústia, uma pessoa que sofre, ela pode buscar essa rede, ela pode buscar os contatos do celular e falar, puxa, eu estou me sentindo mal. Ou no caso dessa pessoa que está sofrendo sumir, se tem pessoas que se importam com ela e sempre é possível que haja, essas pessoas podem buscar, poxa, está sumido, o que houve? Está precisando de ajuda? Tá ligado? Além disso, como a gente falou anteriormente, é fundamental entender que a saúde mental ela pode ser um desafio, né? Um desequilíbrio, talvez demande atenção e consulta profissionais de saúde, psicólogo, psiquiatra, neurologista, e, né, demonstrar
a naturalidade disso, demonstrar que isso é possível, é fundamental, né? Seja por meio de medidas do Estado, né? Então o governo apoiando isso, defendendo essas ideias, divulgando, seja você também como um indivíduo, né? Divulgando essas ideias ou possibilitando esses espaços de acolhimento, ok? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham feito um texto bacana. Se você gostou, compartilha, curte, deixa um biscoito, vai ser ótimo. Grande abraço e até mais. Valeu!